a gente conhecia o Arnaldo Rocha dos bastidores ali, da escadaria, do corredor, o Arnaldo sempre rodeado e contando as histórias com aquele jeito todo especial. Mas eu, particularmente, quando eu cheguei, eu não tinha uma dimensão, eu não conseguia compreender quem que era a importância do Arnaldo Rocha na história do movimento espírita. Aí eu escutava os amigos, poxa, ele sabe tudo, ele conviveu com o Chico, ele tem muitas histórias. E o primeiro desdobramento mediúnico que eu tive foi com um moço que eu achava que era o Santos Dumont, usava um chapéu, um bigode, e ele sentado numa mesa, ele na cabeceira de uma mesa gigantesca, era um ambiente como um galpão, devia ter umas milhares de pessoas, mas na mesa, pessoas escrevendo, e ele mandou que eu sentasse naquela mesa, e eu, mas para fazer o quê? O que é isso? Senta, meu filho. E quando eu sentei, passou um tempo, ficou um espaço vazio, e eis que surgiu uma pessoa que todos pararam para olhar. E com toda humildade, esse indivíduo chegou e foi sentar justo ao meu lado. Impregnado de cheiro de rosas, eu identifiquei, era o tal do Chico Xavier. E esse senhor, muito tempo depois eu fui descobrir que não era o Santos Dumont, era Eurípides Barçanufo. E assim, o tempo passou, e quando subi nas escadas da União Espírita Mineira, Rua Guarani 315, centro de Belo Horizonte, eu fui conhecer essas histórias do Arnaldo Rocha. Eu era, desde criança, chiquista futebol clube, o fanista que vocês não imaginam. Allan Kardec não queria nem saber. Era Chico. Deus na terra, Deus no céu, Chico na terra. Né? Lia, comia as biografias, li todas. Quando saía mais uma, corria atrás, lia de novo. Até que, lá por volta de 92, eu tive um desdobramento e sonhei que eu estava em Uberaba para conhecer o Chico. A história é longa, eu consegui, amigos facilitaram, mas foi a viagem que marcou a minha vida, para sempre. E tempo depois o chiquismo piorou, porque eu fiquei fanático. Até que um dia uma pessoa que frequentava a casa espírita que eu coordenava, disse que tinha um recado do Chico Xavier para mim. Eu quase caí para trás. Para mim? Eu sou sobrinho dele. E eu contei que eu frequento aqui, e ele me disse que vinha aqui, em desdobramento, o Emmanuel levava, inclusive porque finalmente eu estava pegando no tranco, porque o meu tio falava assim, está na hora de se pegar no tranco, para ver se a vida melhora, e eu não pegava no tranco. O recado é o seguinte, ele falou assim, aquele moço, alma querida, mas tem um problema, fala para ele, com todo jeitinho, que enquanto ele fala de um tal de Chico Xavier, ele deixa de falar de Jesus. Para ele pensar se a missão dele é falar de Chico Xavier ou falar de Jesus. Lembrando que o professor de todos nós é Allan Kardec. Esta foi a mensagem que eu recebi. Eu sou ovelha negra, lógico que não segui o conselho. Continuei falando dele. Mas na União Espírita Mineira eu fui descobrir que o Chico representa tanta coisa legal, mas o nosso compromisso é com Kardec. E foi o que ele levou à frente.
quando ouviu de Emmanuel a primeira tarefa: queres exercer a mediunidade com Jesus? Aí, como falou um menino para mim numa juventude espírita, já sei a história do médium 3D. Eu vou dizer, 3D? Por quê? Disciplina. Mas o Emmanuel disse: eu tenho a missão de te guiar na tarefa, na mediunidade com Jesus. Como seu guia, eu exijo que você estude Kardec. Porque no dia em que eu falar alguma coisa diferente, contrária, eu exijo que você me deixe pelo caminho e siga Kardec. O que for diferente disso não é Chico Xavier, não é a essência da mensagem de Emmanuel, não é espiritismo, é idolatria. E aí, já antecipando algumas coisas, eu comecei a me aproximar do Arnaldo, e ele contando aquelas histórias que todo mundo já ouvia, já sabia. Mas eu vou contar um bastidor para vocês. Eu tenho trilhões de defeitos, mas uma virtude que eu elaborei no tempo, e desde criança exercitei, foi ouvir os mais velhos. Eu era apaixonado quando meu avô contava as histórias. Meu avô nasceu em 1901. Ele repetia as mesmas histórias, ele se emocionava em todas elas de novo e eu chorava com ele. Eu não sabia, eu não tinha noção que ali eu já estava colocando em prática o que viria a ser uma das minhas tarefas na Terra, ouvir os mais velhos. Quando eu cheguei perto do Arnaldo, escutava aquelas histórias, ele falava sempre muito rápido, dos gracejos, tinha hora que ele dava uma lenhada num, acertava o outro. Espírita com E maiúsculo. Pão, pão, queijo, queijo. Politicamente correto não existe. O certo é o certo. Ontem, hoje, amanhã. Em determinados momentos ele exagerava, mas era um general, você esperava que ele adocicasse como o Wallace, como o Clovis, como Bournier, como Romanelli? Não dá. Cada um com seu estilo, ponto. Nem mais nem menos, melhor ou pior, é o jeito. Aquilo começou a me encantar, porque as histórias eu conhecia pela leitura, mas ele contava com gracejo, com vibração, com autoridade. E o tempo passou o tempo, até que, no dia junho de 2002, eu recebi a notícia que o Chico tinha desencarnado. Eu confesso, fui impactado com muitas notícias, mas a do Chico foi diferente. Não foi um sentimento de tristeza, foi algo de muito importante, mas eu não sabia explicar o que significava. O certo é que uma semana depois, eu trabalhava na Praça Rio Branco, Avenida Afonso Pena, a 3 quarteirões praticamente da União Espírita Mineira. Então, vira e mexe, eu passava por lá, dava uma fugidinha para comprar um livro, a livraria tradicional em BH. Pena que o passado fechou esse livro. Mas em frente, eu passei na União, era uma manhã por volta de 9, 10 horas da manhã. A livraria era extensa, vazia, e eu vi um senhor lá no fundo, no balcão. Uma força me atraiu, penetrei o ambiente. Era o Arnaldo. Frio, meio do ano, ele usava um chapéu estilo Xavier. O Arnaldo gostava de usar um cachecol,
E quando eu me aproximei, eu olhei naturalmente a associação inevitável, Chico desencarnou. Como é que ele está? Olhei nos olhos à distância e ele emocionado, profundamente emocionado. Eu cheguei, como nunca fiz, foi a primeira vez. Eu falei, eu posso te dar um abraço? Perfeitamente, meu filho. E naquele momento ele me apertou. Eu virei para ele e falei assim, você me faz recordar aquela história do último dos moicanos. A galera está indo embora. Olha que maravilha, você ficou. Ele falou assim, não sei para quê. Era o jeito dele. Não sei para quê. Eu falei assim, quem sabe para fazer uma brincadeira comigo? Você conhece muita história. Ao invés da gente chorar, vamos fazer alguma coisa. Vamos homenagear o Chico. Ele falou assim, para, espírita não homenageia ninguém. Era o jeito dele. Não, você me conta a história, eu anoto, quem sabe, publica no Espírita Mineiro, a gente faz alguma coisa. Eu não sou escritor, não. Aliás, amador, de 4 costados. Carlos Costa, né? Aí, ele falou assim, não gasta papel, não. Eu falei assim, não, eu vou insistir. Você topa? Eu venho aqui, a gente marca um horário. Quarta-feira, pode vir. É o dia da reunião mediúnica, que ele chamava reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Ele detestava a palavra desobsessão. Ele brigava com André Luiz por causa disso. Bom, eles são amigos, são íntimos, problema deles. Mas ele tem razão doutrinariamente, porque a gente usa a expressão de uma forma muitas vezes pejorativa ou arrogante. Porque ninguém desobsedia ninguém. E uma reunião que você vai desobsediar, você vai doutrinar espírito, isso não existe. E ele aprendeu isso com Emmanuel. Eu escutei da boca dele quantas vezes o enfermo espiritual a gente dialoga, porque ele está precisando de um amigo, só isso. E não vai ser em 5, 10, 15, meia hora que você vai resolver um drama secular. Bom, começamos assim. Toda quarta-feira, a reunião dele começava às 7h30, salvo engano. Eu chegava lá por volta de umas 5h30, 5:45. A sala antiga, cadeira de madeira, sala multiuso. Eu chegava lá, eu falei assim, vou ganhar esse senhor. Eu ia arrumar as cadeiras. Primeiro dia que eu arrumei, quando ele chegou, ele falou assim, está tudo errado. Eu falei assim, meu Deus, eu estou... E o homem está me xingando. Gente, que saudade de tomar aquelas lenhadas, porque aquele homem me ensinou tanta coisa. Tanta coisa.